Gente, boa noite, sejam bem-vindos. O nosso assunto de hoje é um apanhado de assuntos que nós sempre tratamos nas nossas conversas depois da pizza. Aqui no terreiro, os membros do templo, depois da gira tem uma pizza, que a gente come aqui junto. E aí a gente conversa sobre vários assuntos, então eu trouxe alguns deles para a gente discutir, porque às vezes é importante que a gente fale sobre isso, não só para os membros do templo, mas também para aquelas pessoas que nos visitam e também para o público que assiste aos nossos vídeos. Porque há muita dúvida nesse assunto, inclusive pessoas do templo também têm essas dúvidas. Então, primeira coisa, incorporar em casa. Existe uma pessoa bastante famosa que criou algumas situações bastante difíceis para nós que somos tradicionalistas na prática de Umbanda. E especificamente essa pessoa começou a dizer que nós, pessoas como eu, que tentam preservar o melhor possível as nossas práticas, que nós estávamos escondendo o ouro das pessoas e que nós estávamos, de algum modo, cerceando o conhecimento das pessoas por algum motivo, especialmente um motivo mais financeiro. Então, nós escondíamos as informações em razão de alguma questão financeira, ou porque desconhecíamos sobre aquele assunto para discutir com as pessoas no terreiro. E aí ele começou a lançar essa ideia de incorporar em casa. No primeiro momento foi uma gritaria geral, muitas pessoas criticando essa prática de incorporar em casa via internet. No entanto, muitas pessoas viram que isso era um bom negócio e começaram também a participar dessa falcatrua, dessa safadice, dessa desgraça chamada incorporar em casa. E muitas pessoas creem que isso é adequado, acham que incorporar em casa é a coisa mais normal, comum e legal que existe. Coisa que não é. Por que eu incorporo? Qual que é o motivo da minha incorporação? Tem um motivo pelo qual eu me incorporo a alguma entidade. E qual o motivo que é esse? Para atender outras pessoas. Esse é o primeiro motivo que eu incorporo. Não é para ter contato com a entidade que eu carrego. Então, primeiro, nós temos que tirar essa babaquice da cabeça. Eu achando que eu só tenho ligação com uma entidade de Umbanda quando eu a incorporo, o que é uma ridicularidade sem tamanho. Não tem nada a ver isso. Então as pessoas se enganam achando que só tem a entidade espiritual que acompanha quando ela incorpora. Se ela não incorpora, não tem. Então é mentira isso. Isso não é verdadeiro. O contato com espíritos se dá no terreiro, não na sua casa. Por quê? A sua casa não é terreiro. Um terreiro tem várias proteções para as pessoas poderem incorporar. Ou você acha, sinceramente, lá na cozinha da sua casa, você vai incorporar um guia de trabalho adequado? Lógico que não. Vai pegar o que tiver ali, que geralmente é o que está ali. Ah, mas babá, meus guias me protegem. Tem que sair do primário, gente. Quem pensa está no primário. É pensamento infantil de criança, pensando assim. Entidades que nos acompanham não têm controle sobre isso. Porque se eu me coloco à disposição para incorporar, eu me coloquei à disposição para incorporar.
não ter um corpo fechado pela entidade. Se eu me disponho a incorporar, eu vou incorporar o quê? Qualquer coisa que passar ali. Então, esse negócio de incorporar em casa é um erro primário, um erro de criança, que vai expor as pessoas a problemas futuros. Ah, babá, mas a minha avó, já dei esse exemplo aqui anteriormente, a minha avó incorporava em casa. Qual o fim da sua avó? O que aconteceu com ela depois? O que aconteceu com quem frequentava a casa da sua avó, que incorporava o espírito em casa? Eu não conheço uma história que terminou bem com isso. Nenhuma. Gente, eu comecei na macumba em 1976. Tenho 48 anos de macumba. Conheço muitas pessoas da velha guarda, porque eu comecei há muitos anos. As coisas não são assim como as pessoas pensam. Incorporar em casa para quê? Ah, para ter contato com os meus guias. Mentira. É porque a pessoa quer se exibir. Aí eu incorporo, eu tenho guia, não sei o quê, não sei o quê. Isso é ego. Isso é ego. É puro ego. Porque a pessoa que quer trabalhar com guia espiritual vai para um terreiro, vai colocar branco, vai aprender a sentar a bunda no chão, aprender como que a vida de terreiro é, vai submeter a um pai de santo, a uma mãe de santo, as regras de um terreiro até incorporar, porque é assim que funciona. É um aprendizado. Você não entra na faculdade. Você começa no primário e vai subindo até chegar na universidade. Você não começa no topo. É um aprendizado. É uma questão de aprendizado. Então, incorporar em casa não existe. Não existe incorporar em casa. Não tem essa oportunidade. Porque é só expor a pessoa a problemas que não teria. Simples. A pessoa vai ser exposta a problemas que não teria. Porque ela vai pegar qualquer coisa. Ah, babá, mas o meu... Não vai, os seus guias não vão garantir isso. Não vão garantir mesmo, porque eles não têm essa capacidade. Se você se põe à disposição, você vai incorporar. O que vai incorporar é o que estiver mais próximo e que for mais forte para incorporar. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Segundo assunto, também que é um assunto, pacto com entidades. Existe na quimbanda que eu pratico pacto com Exu. Isso é fundamental na quimbanda que eu pratico. Que pacto que é esse? É um pacto igual faz com o diabo? Não. É o pacto assim. Eu me comprometo com você. E há um pacto ao contrário. O Exu fala, eu me comprometo com você. A gente vai ficar irmanados para um devido fim. Então isso existe. Por quê? Porque é assim que funciona na quimbanda que eu pratico. Ok? Ok. Outras são assim? Não sei. Não me importo. Não quero saber. Porque outras quimbandas não me dizem respeito. Não estou nem aí. Se a pessoa faz pacto com o capeta, é problema dela, com o Beelzebu, com o Bafomê, com o Astaroto, com quem quer que seja. Problema dela. Não me importo com isso. O azar dela que fez pacto com essas coisas que ela nem sabe o que é. Beelzebu quer dizer Baal-Zevut, Senhor das Moscas. É como o judeu xingava os cananeus. O cananeu cultuava Baal. Baal é uma divindade dos cananeus. É igual Alá para o muçulmano. É igual Yahvé para o judeu. Ou Javé para o crente. É a mesma divindade. É Deus, absoluto. Só que o judeu sacaneava o cananeu, porque sacrificava animal para Baal, enquanto o judeu queimava o animal para Yahvé. Então, quando queimava o animal, não tinha mosca. O animal que não era queimado tinha mosca. Tá vendo? O seu Deus tem mosca. É o Deus das moscas. Era só para sacanear. Então era um demônio? Não. Era o Deus dos cananeus. Assim como outros nomes que a pessoa fala que é diabo, que é demônio, era uma divindade de um povo conquistado. Só isso. Mas o conhecimento das pessoas é tão ínfimo que não sabe nem falar isso.
Não consegue assinar o O com um copo. Porque não estuda, não quer saber. Então é necessário que a pessoa entenda que isso não é diabo, não é demônio. Demônio aonde? Na cabeça desses imbecis. Então pacto existe com Exu. E como é que esse pacto funciona? Na minha família é um esquema próprio dela. Nas outras, eu não quero saber. Não estou nem aí. Não me importa o que outras pessoas fazem. Porém, esse pacto ficou como se fosse o pacto demoníaco. A ideia do Satanás que eu vou assinar um documento com sangue. Incrível que pareça, tem quimbanda que está fazendo isso agora. A pessoa assina com o dedo com sangue. É isso. E assim vai. Como se fosse, vendo um filme de Hollywood, lá que o cara assinou com o dedo, no pacto com Beelzebub, com Astaroth, com Asmodeus, vou fazer igual. E a pessoa assina o pacto com o seu sangue, com o dedo. Fura o dedo com agulha e assina lá no papel, que bonito. Hollywood fica muito feliz com isso, que esse é filme de Hollywood. E assim vai. Então, pacto existe. Para quê? Na nossa família tem um motivo, porque é um pacto que a pessoa se compromete com o Exu, ao mesmo tempo o Exu se compromete com essa pessoa. Porque na nossa prática de quimbanda, o que se espera é tornar-se uno com o Exu da pessoa. Isso é o princípio básico da nossa prática de quimbanda, só isso. As demais que têm ideia de pacto com o diabo, que o diabo os carregue. Ponto. Que o diabo os carregue. Já que crê nisso, que o diabo os carregue. Que acredita em diabo. Essas coisas malucas que vão inventando. Entidades que dão entrevista na internet. Há algum tempo, tem um canal chamado Conversando com os Espíritos. Quem conhece esse canal aqui? Aí, um monte conhece. Conversando com os Espíritos. Que o canal deve ter já uns 7, 8 anos. É um dos mais antigos canais que existem no YouTube. E a pessoa vai lá entrevistar médiums incorporados com entidades de Umbanda. A mesma coisa aconteceu. Quando surgiu esse programa, todo mundo criticava, falava Aí começaram a ver que dava engajamento na internet, engajamento no Instagram, engajamento no YouTube, dava dinheiro, e muitos começaram a fazer a mesma coisa. Aí essa semana eu fui surpreendido com uma pessoa que tem um canal bastante grande na internet. Eu vou falar o que ele fala. Não vou citar nome para não ganhar processo. Ele fala isso no programa dele. Eu vou falar a mesma coisa, não vou citar nome para não ganhar processo. Mas ele apareceu na minha timeline. Ele vestido de pombagira para dar entrevista com a pombagira que ele tem. Que vai chegar depois no travestismos. E aí? Até que ponto eu levo isso a sério? Babá, vamos ver o caso da Dona Cacilda. Quem aqui não conhece a Dona Cacilda? Não conhece. Dona Cacilda incorporava um Exu chamado Seu Sete da Lira. No final dos anos 70, ela começou a participar do programa, primeiro do Flávio Cavalcante. Acho que aqui deve ter umas 2 pessoas que assistiram esse programa, no máximo. Quem viu o Flávio Cavalcante aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Você vê como é que é. E você não é, não. Ah, tá no YouTube, porque na idade não é. Na idade não é. Na idade não é. Flávio Cavalcante tinha um programa no que chama SBT hoje, era na Tupi. Eu assisti esse programa do Flávio Cavalcante em 77. 77, 79, aconteceram várias manifestações
com a dona Cacilda. Ela começou a ser chamada no programa do Flávio Cavalcante, em 77 ou 76, como assim? Algo assim. E nesses programas que ela ia, ela incorporava o Exu Seu Sete da Lira. E colocava a capa, colocava a cartola, com uma garrafa de pinga embaixo do braço, cantava pontos, e aí as dançarinas do programa incorporavam pombagira. Os cameramen incorporavam Exu. A plateia ficava cheia de Exu e pombagira incorporado. E o Exu lá cantando cantiga de Exu e aquela festa de macumba na televisão. No sábado seguinte, porque era um programa do Flávio Cavalcante, era à noite. E do Chacrinha era tarde. Então era no sábado do Flávio Cavalcante e no domingo era do Chacrinha. No domingo seguinte, o Chacrinha pegou, também chamou para o programa dele a dona Cacilda, que foi lá e incorporou o Seu Sete da Lira, também na Globo, na época, era o Chacrinha. E aí todas as chacretes dando pombagira e dançando e girando durante o trabalho da entrevista com o Seu Sete da Lira. Mesma coisa, incorporando gente em casa, incorporava gente na assistência lá do programa. Então ficava todo mundo incorporado. Aquela coisa bem da macumba velha, que todo mundo incorpora e ficaria todo mundo incorporado. E aí, nesse caso, também aconteceu, é uma lenda que a gente não sabe se é real ou não, é uma lenda que existe, que a mulher do general Galberido Couto e Silva, na época, presidente da República, ela incorporou em casa, assistindo ao programa do Chacrinha. Na semana seguinte, houve a proibição desse tipo de programa na televisão. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, isso que aconteceu na televisão foi algo muito ruim para muitos macumbeiros. Inclusive, Tata Tancredo, que é o nosso grande baluarte, ele escreveu uma coluna no jornal, escreveu, entre aspas, mais uma vez, ele não tinha essa habilidade de escrever, quem escrevia para ele no jornal era o Byron Torres de Freitas, mas ele registrou isso porque ele ficou contra, ele falava e deu entrevistas depois sobre isso, contrário a essa prática. Não só ele falou que esse assunto seria levado à discussão dos malungos, que para ele os malungos eram os mais velhos da Umbanda, que pertenciam à confederação de Umbanda que ele dirigia. Então isso causou um grande mal-estar e muitas críticas, muitas críticas ao comportamento da dona Cacilda. E que fim levou a dona Cacilda? Morreu esquecida no seu terreiro, abandonada por todos. E ela, durante muitos anos, ainda mais quando ela ficou famosa na televisão, o seu terreiro tinha 1000 pessoas para cada gira. De repente, acabou tudo. O terreiro foi abandonado pelas pessoas, ela morreu praticamente no ostracismo, que ninguém lembrava que ela existia. E aí eu digo dessa questão, tanto na entrevista da entidade, quanto também do quanto você expor a sua prática para o público no geral. Mas você vai ver que muitas pessoas utilizam a internet hoje em dia até mesmo para transmitir uma gira ao vivo, o que era condenado antigamente. No máximo, você poderia tirar foto da entidade incorporada, mas assim, sem expor demais a entidade, era o que poderia ser feito antes. Hoje você vai ver a entidade dando entrevista. O pessoal do terreiro tem essa noção, eu sou muito cético mesmo. Eu estou o tempo inteiro em dúvida, inclusive, da minha incorporação, daquilo que eu sou, tudo eu coloco sempre em dúvida e em xeque tudo o que eu faço.
E nesse sentido, é necessário que as pessoas saibam, entendam, que nem tudo que reluz é ouro. Então eu tenho que entender que as coisas podem parecer que são legais, que são bacanas, que são eivadas de coisas boas, e na verdade não o são. Então é importante que as pessoas compreendam que nem sempre transmitir uma gira para as pessoas é adequado. Você mostrar para as pessoas a prática do seu terreiro, como que funciona, a incorporação das pessoas, está expondo uma pessoa que às vezes não quer que seja exposta na rede da internet. Pode ter que uma pessoa aqui do terreiro não quer que seja vista no terreiro. E ela tem esse direito de não ser exposta, porque a imagem é a autodeliberação da pessoa, expô-la ou não. Então, se você vai expor a sua imagem, tem até uma anuência que tem que assinar um documento autorizando que a pessoa tenha a imagem dela exposta. Você que faz shows, a sua imagem é o que você tem de mais importante, por exemplo. Então, expor você é suscetível à ação indenizatória, ação penal, a uma ação civil, tudo em razão do uso da imagem de uma pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E hoje você vai ver a exploração ainda da imagem do terreiro, em vários aspectos. Pode ver que nós temos pouquíssimas fotos de incorporação no terreiro, pouquíssimas. Se tiver aqui na internet, de ter uma ou duas no máximo, que é o pessoal que acaba recebendo a guia da casa e registra o momento com o Pantera Negra incorporado em mim, que é o que mais se vê. Então, raramente você vai encontrar alguma coisa, então numa festividade, numa festa de herê, por exemplo, que tira uma foto geral de todo o terreiro ali e tal, mas é só isso, nada muito detalhado para nada que possa trazer algum tipo de pensamento errôneo ao nosso respeito e até a questão da educação de terreiro também, né? De mostrar a pessoa ou não, se ela quer que seja vista ou não. E de desenvolvimento também é algo muito vendável hoje, né? Então, essa semana, por exemplo, eu fiquei boquiaberto quando eu soube que duas pessoas, dois ogãs de Umbanda, que não incorporam ainda, não mudou isso, abriram um terreiro. Ficaram famosos tocando os ogãs de uma orixá específica. Eu não vou citar tudo para não ter processo. Então, os ogãs de uma orixá específica. E aí estavam fazendo sucesso muito na internet, tocando tal, iam participar de eventos, gravaram um CD de música, de macumba tal, criaram um terreiro. E a pergunta é, para que criou o terreiro? Aí eu perguntei para a pessoa que os orientava. Falei, por que eles criaram um terreiro? Para ganhar dinheiro, babá. Eu falei, não estou entendendo, porque o terreiro não é para ganhar dinheiro, porque no terreiro aqui eu não ganho dinheiro no terreiro. Babá, porque o senhor não quer ganhar dinheiro com o seu terreiro. Mas o que vão fazer? Gira desenvolvimento. R$150 por mês, só para tocar tabaco para o pessoal ficar rodopiando no terreiro, e paga esse por mês. Pô, imagina 50 pessoas, é R$7,5 pau sem declarar imposto de renda. Porque é coisa religiosa. Tá vendo, Jorge? Quanto estão perdendo de dinheiro? A gente é muito trouxa. Não, aí você faz 5 por semana, imagina. Faz 5 por semana. Não vai dar muito, vai dar uns 20 por dia. Dá 100 por semana.
a R$ 150 quando dá no final do mês. Eu falei, mas só para agente de desenvolvimento, só para isso. Fora o resto, né? Que vai indo no pacote, né? Curso de erva, curso de vela, curso de faca, curso de espada, curso de xinxim minha nega, qualquer coisa que ela vai dando curso, de qualquer coisa que ela vai dando curso. E vai dando dinheiro para as pessoas. Então é isso. Desenvolvimento serve para quê? Para os membros de um terreiro. Ou para futuros membros do templo, se for o caso. A ideia não é realmente ter o fundo arrecadatório para isso. Muitas pessoas procuram-nos para isso. Em razão do trabalho nosso ter esse aspecto bastante sério, muitas pessoas procuram-nos para isso. Eu já discuti várias vezes com o Jorge, que é o nosso atabaqueiro, de fazer ou não fazer, faz, não faz, e a gente não fez até agora. Nós estamos na discussão já há uns 2 anos já falando sobre isso, e a gente até agora não colocou isso em prática. E continuam as pessoas procurando a gente para agir de desenvolvimento. Só que, o que vem a ser isso? De desenvolvimento não é só você ficar rodopiando no terreiro, sentindo a vibração. É também você entender o que está fazendo na macumba. Né? Então, entender tudo isso realmente você ser preparado para uma prática religiosa. Aí sim eu concordo que isso tem um preço. Porque aquilo que eu sei, eu não aprendi de graça. Aquilo que eu transmito não foi de graça que eu recebi. Essa ideia de que dá de graça o que recebeste, então o que eu recebi de graça? Eu fiz doutorado, mestrado, pós-graduação, eu recebi bolsa porque eu tinha boa nota, mas tinha para desperdício, deslocamento de carro, comprar livro, tudo isso não foi de graça. O tempo que eu fiquei na Nigéria, a viagem para a Nigéria, as viagens inúmeras para Salvador, Recôncavo Baiano, para outros estados do Brasil, não foi de graça. A experiência que eu tive com as pessoas, que eu tive que pagar para muitas pessoas para ensinar, para me aprender, para me ensinarem alguma coisa, não foi de graça. E assim vai. Então, nesse aspecto, eu concordo. Agora, para ficar batendo tambor, para a pessoa ficar rodando, por isso eu prefiro que seja na gira. Que a gira tem toda a proteção, tem tudo. Porque a agente de desenvolvimento é gira. Eu tenho que acender vela no Exu, eu vou ter que defumar, eu vou ter que cantar ponto, eu vou ter que preparar o terreiro para a gira. Depois eu tenho que abrir a gira, fazer tudo que tem que fazer para a pessoa ficar rodopiando. Aí depois eu tenho que encerrar a gira. Então não é só o fato de eu tocar tabaco que a pessoa fica aqui até incorporar, ou até não incorporar. E lembrar, gente, nem todo mundo vai incorporar. Então é uma coisa que esses caras que vendem curso dizem que eu estou mentindo, que todo mundo vai incorporar. E não é verdade isso. Não é verdade. Nem todo mundo vai incorporar. E tudo bem. Não há nenhum problema em não incorporar. Você não vai ser condenado ao inferno porque você não incorpora, gente. Você não vai para o purgatório, ficar lá 500 anos no purgatório, no mármore do inferno, ou o que seja, porque você não incorpora. O não incorporar não quer dizer nada. E também incorporar quer dizer alguma coisa? Também não. Eu incorporo 58 milhões de espíritos. E aí? O que isso vale na fila do pão? O que isso vale na fila do banco? Porra nenhuma. E no terreiro vale alguma coisa também? Porra nenhuma. Se você se incorpora um monte de espírito, mas trata mal as pessoas, os seus guias são mequetrefes, respondem mal às perguntas que as pessoas fazem, não são educados, para que você vai incorporar então?
Porra nenhuma. Então é isso. A incorporação tem um motivo, a prática espiritual tem um motivo. Então eu tenho que ficar bastante ligado nisso. Para que serve a incorporação? Para que serve o meu desenvolvimento mediúnico? Não é para ser um médium melhor, para atender as pessoas melhor. Então, por isso que é desenvolvimento. Eu vou me desenvolver melhor como médium, para atender as pessoas adequadamente. Essa é a minha busca, que é como eu vou servir melhor as pessoas. Essa é a ideia que eu tenho que ter. E o último assunto, que é um assunto muito problemático hoje, na minha opinião, que são os travestismos, entre aspas. No outro dia eu comentei sobre a palavra travesti e eu recebi uma crítica bastante ácida de alguns membros da comunidade LGBTQIA+. Então, por isso eu coloquei aqui entre aspas, só para dizer da palavra travesti mesmo, não em relação à pessoa que se traveste de mulher no dia a dia dela, ou como profissional do sexo, ou como uma pessoa que realmente se enxerga como mulher, qualquer situação que exista, não é isso que eu estou dizendo. O travestir-se é da palavra mesmo travestismos. O travestir-se, em especial homem, travestir-se de mulher. Alguém aqui já viu uma mulher que quando incorpora Exu põe barba, põe bigode, põe cavanhaque, enrola os panos no peito para não parecer que tem seio? Alguém já viu isso aqui? Por que o homem tem que colocar roupa de mulher? Para dizer que está com a pombageira. Por qual motivo? Se a mulher não precisa fazer isso para incorporar Exu, e incorpora Exu, e trabalha muito bem, e atende muito bem as pessoas, por qual motivo o homem só pode atender com pombagira se estiver de roupa de mulher? Então essa situação dos travestismos masculinos em relação à pombagira é uma coisa que eu me pergunto por que isso acontece. Porque não há nenhum motivo para fazer isso. Mas veja, mais uma vez eu vou relembrar a vocês de um assunto que eu sempre trato. Religião é mercado. Então, nesse aspecto, há cerca de 20 anos, uma pessoa, que inclusive era muito próximo da apresentadora da televisão, a Xuxa, ele era muito próximo a essa atriz. E ele fazia anualmente a festa da pombagira dele, que era num clube aqui pertinho, o Clube Espéria, que fica no Tietê. E ele, travestido com uma pombagira, chegava de carruagem, com uma roupa bem Branca de Neve e Tanões, Branca de Neve ou Cinderela, a roupa bem com a tiara na cabeça, aquelas roupas bem da Disney, bem da Disney mesmo. E vinha com vários homens bem malhados, fardados, que acompanhavam andando. Aí tinha um tapete vermelho, que ele entrava dentro do salão, e aí você via quem estava lá. Pessoas da Globo, da Bandeirantes, políticos, todos no Clube Espéria para assistir a essa gira de Umbanda tocada por essa pombagira. Então isso já tem mais de 20 anos que acontece isso. Mais de 20 anos. Por 30 anos. O terreiro dele fica na Lapa. Há alguns anos, há cerca de uns 5 ou 6 anos, isso começou a ficar algo mais comum em terreiros. E a pombagira, travestida de mulher, o homem que se traveste de mulher para ter a pombagira, na verdade não atende ninguém. Se você vê, fica fazendo o quê? Dançando, fumando e bebendo, como se fosse uma atração do terreiro. Então, quanto mais vistosa
é a roupa da pombagira. Quanto mais Cinderela, ou Malévola também, já vi, pombagira, roupa de Malévola, lá várias, roupa de Malévola. Quanto mais Malévola ou Cinderela, mais atrai público para isso. Então, mais uma vez, eu tenho que voltar no religião e mercado. Então, por que isso acontece? Porque quer-se atender a um público visando dinheiro. Então, pessoas que vão ser cobradas. Então, a pessoa vai nesse terreiro, cadê meu presente? O que a senhora quer? Eu quero um uísque 24 anos. E levam para a pombagira. Eu quero uma caixa de charuto cubano. Levam. E assim vai. E vai pedindo presentes. Outro dia estava expondo uma pessoa da quimbanda gaúcha que estava acabado de ganhar um iPhone 16, o iPhone Max 16. Colocando na internet, né? E não ganhou um só, ganhou uns 4 ou 5. Na mesma ocasião. Das pessoas do terreiro. Ou visitantes do terreiro. Quanto custa um iPhone 16, um iMac 16? Um iPhone Max 16? 14, 15 mil reais. Então, é isso que foram dando. E fora os uísque, aqueles uísque azul, rótulo azul, que custa 800 pau uma garrafa. É nesse nível que as coisas acontecem. Então, é mercado. Eu vou buscar, com essa minha aparência, um público que se identifica com essa parte, com essa prática. Então, sempre vai ser uma questão financeira, não uma questão espiritual de ajuda, de auxílio, ou um homem que incorpora a pombagira e fica assim como eu, sem nenhuma vestimenta, vai trabalhar melhor ou pior do que uma pombagira em um homem com a roupa toda de mulher. Vai mudar alguma coisa? Com maquiagem, o dia de noiva. E o que é pior, as pessoas colocam já hoje isso como o preparatório para a gira. Então eles fazem uma live no começo da tarde, por exemplo, que está lá o dito cujo no dia de noiva. Se maquiando, tal, aquelas maquiagens bem pesadas, para depois à noite colocar um tomara que caia, com um seio falso, um tomara que caia, todo maquiado, para se apresentar num terreiro à noite, numa festividade de umbanda, ou quimbanda, ou candomblé, ou o que seja. Mas isso, mais uma vez, é para atender um público, para chamar atenção para a questão financeira, sempre, para ganhar dinheiro nas pessoas que se impactam, se impressionam com isso. E qual que é a diferença de incorporar com a roupa ou sem a roupa? Cartola, capa, chapéu, bengala. Isso aí é necessário? Não. É preciso? Não. É fundamental? Não. Mas ficou como se algo fosse realmente obrigatório, e o que não é. Bom, gente, acho que eu terminei os nossos assuntos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pois não. Na verdade, Só segurar o microfone para mim, faz favor, só para poder ouvir. na verdade, a temática que o Baba colocou essa noite me lembra a passagem de Yeshua, Uma passagem? no templo. Desculpa a emoção. Onde tinha todo um comércio, né? E ele diz aquelas palavras lindas. E a sensação que dá é que passa-se anos e se repetem esses atos. Eu senti isso na palestra dessa noite. As temáticas. Desculpa. Ok, obrigado. Eu só queria fazer uma colaboração. Ela fala sobre Jesus no templo. Yeshua, é uma forma de você falar o nome de Jesus. Mas do templo, quando ele quebra todo o templo. Se vocês não... Quem aqui não é cristão?
Todo mundo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então todo mundo aqui é cristão. Então todo mundo tem que saber isso que eu vou falar. Jesus, ele teve uma passagem na Bíblia em que ele quebra tudo no templo. E que ocasião é essa? Quando ele entra no templo e está lá os vendilhões do templo, que é o comércio sendo feito dentro do templo do rei Salomão, ou das muralhas do templo do rei Salomão, ou do resto que ainda existia do templo do rei Salomão. Então ele faz, o templo existe, melhor dizendo, o templo existe ainda nessa época, e aí há o comércio dentro do templo. Chegou ao ponto, por exemplo, de haver prostituição no templo de Salomão. Chegou a esse ponto no templo de Salomão. Então, usavam-se prostitutas no templo, além do comércio dentro do templo. E aí Jesus se enfureceu com isso, foi lá e começou a quebrar as barraquinhas que vendia santinho, tudo que tinha, ele começou a quebrar. E aí ele tomou um cacete, ele saiu e foi expulso de lá. E ele falava, né, sobre que você, a César o que é de César, o que é Deus o que é de Deus. Estou falando dessas coisas em relação ao comércio em que você troca Deus pelo dinheiro, que você vê hoje. Então, o que eu falo também aqui é a mesma coisa. Não muda nada. Eu sempre vou ter como divindade o dinheiro, é o comércio, é a grana. Então isso vai continuar, não é algo novo e não vai acabar. Estamos só constatando que isso continua e vai continuar. A questão do mercado religioso. Pois não. Boa noite, Babá. Boa noite. O senhor comentou do caso da dona Cacilda e do seu set, né, que recebeu muitas críticas naquela época. Mas a gente sabe que tem no site da tenda Nossa Senhora da Piedade, tem gravações do seu Zélio Fernandino de Moraes com as entidades. E não recebeu tantas críticas. Como que o senhor vê isso? Porque a gente tem acesso a essas gravações até hoje. Sim. E até divulgado com muito orgulho. Olha, a entidade falando, a entidade explicando, cantando ponto. Por que para ela foi diferente o tratamento? Porque foi visto como fosse um showbiz. Essa é a diferença. Viu como fosse um showbiz. Como se ela estivesse usando tudo aquilo lá para se promover, para ter um retorno financeiro. Essa foi a grande crítica. Não pela questão da gravação com a divindade, mas pela promoção do showbiz. É isso que ficou muito marcado. E também a informação que houve com o Zélio era algo aceitável, como também sempre foi aceitável você conversar com o espírito, porque era algo do espiritismo, você gravar isso. Então não ficava algo tão distante da ideia espírita, você gravar uma fita cassete com um espírito falando, porque era uma prática do Allan Kardec, que em vez de gravar, ia escrevendo o que ouvia dos espíritos. Até a mesma ideia que tinha era essa. Agora, promovendo um showbiz, essa foi a grande crítica que a Dona Cacilda sofreu. Tanto é que ela tinha muito respeito, melhor dizendo, respeitavam-na muito como sacerdotisa de Umbanda. Muito. Mas quando aconteceu isso, foi que a derrocada dela aconteceu. Não só a proibição dela aparecer na televisão, mas o terreno dela foi abandonado por todo mundo. Esqueceram. Tudo o que ela tinha feito foi para água abaixo. Como algo bem ruim. E muitos tentam resgatar a memória da Dona Cacilda e não conseguem. É uma coisa inacreditável. Se vê tantos macumbeiros que tentam resgatar a imagem de Dona Cacilda, mas não conseguem. É algo bastante difícil. Tentaram fazer um documentário sobre ela, o documentário não saiu, até para mostrar um outro lado dela, não o lado só do showbiz, mas da mãe de santo de Umbanda, como que era o dia a dia, não deu certo. Tem várias iniciativas de umbandistas com canais grandes, tal, tentando também falar sobre o assunto, a coisa não anda. Então, a imagem dela ficou muito ligada a essa imagem do showbiz, de usar a entidade para o showbiz, e que isso não seria o adequado para a exposição. Mais alguma pergunta? Vamos lá.
Não tem que ouvir, senão o pessoal reclama comigo na internet. Eu sou uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, e ouvindo você falar dos travestismos, parece mais uma drag queen, essa nova, não sei se é nova, né? Esse jeito de se colocar, de se preparar, de colocar as roupas, até colocar peitos e tal, para uma apresentação, como para um show. Eu entendi os travestismos e todo o conceito que você colocou, mas dentro da comunidade, essa explicação que você deu combinaria mais com esse termo, que é drag queen. Ok, Era só ok. esse... Então, obrigado pela colaboração. Então, seria visto mais como uma drag queen. Exatamente. Porque travesti é uma identidade. Né? Ah, ok. Obrigado não é pela... só uma pessoa que se veste, é realmente uma identidade de gênero. Então, por isso que eu falei, não quero me ligar nessa ideia do travesti da comunidade LGBT, mas o que você mudar a sua roupa de travesti, isso é isso? Exato. Travesti é uma palavra na língua Sim, nesse sentido eu quero dizer. Sim, mas ouvindo, eu só queria fazer esse comentário. Obrigado, valeu. Então, seria o mais correto o drag queen para falar, porque é toda aquela programação de se trocar, de botar, de se... Pronto. Mas isso faz com que eu seja um bom médium. Isso faz com que a minha pombagira seja melhor no atendimento às pessoas. Isso faz com que eu realmente tenha uma ligação com a pombagira ou com qualquer divindade ou qualquer entidade que exista. Ah, se eu não vestir Oxum, se eu incorporo Oxum, e se eu não vestir Oxum, Oxum não está ali. Ah, se eu não incorporar algum e vestir algum não está ali. É a mesma coisa. Se para o orixá não importa a vestimenta que ele usa, por que para a entidade a vestimenta importa? Ah, o caboclo está ali porque tem um penacho. Sem penacho não é caboclo. Quem aqui do terreiro usa penacho com caboclo? Ninguém. Então aqui ninguém incorpora caboclo? Quem aqui usa, homem usa saia com taca-pombagira? Não lembro de ninguém que use saia com pombagira aqui no terreiro. Então ele não incorpora pombagira? E assim vai. Uma mulher que não usa roupa masculina, incorpora Exu. Mas você vai encontrar alguns costumes da Umbanda mais antiga. Por exemplo, quando uma mulher incorporava Exu, estava de saia, ela dava um nó no meio das pernas, para parecer que não estava de saia, que estava de calça. Isso é do Exu? Sinceramente. Isso é da cabeça de quem? Do ser humano. O Exu vai se importar se está de saia ou não. Mesmo porque, qual que é a vestimenta de Exu tradicionalmente? Não. Exu orixá. Ele usa saia. Assim como Ogum usa saia. Assim como o Xangô usa saia. Porque era uma vestimenta tradicional do século 10, 9, 10. Então, se o Exu de Umbanda, por que ele vai ter que dar o nó para mostrar que ele está usando uma calça e não uma saia? Se a divindade Exu usa saia. Mas vai no candomblé, não. Se você é divindade feminina, não vou colocar roupa mulher em você, vou colocar calça. Ok, mas uma explicação nossa, humana. Não é porque é mulher ou homem, é uma explicação humana. Não da questão divina, da divindade que se manifesta na pessoa. Mais alguma pergunta, observação? Pois não, lá no fundo lá. Boa noite, Babá. Eu queria fazer uma pergunta. O que o senhor acha a respeito, por exemplo, no jogo de búzios, quando a gente é registrado no nome feminino ou masculino, e aí a gente tem outra orientação na vida e muda de nome. O que o senhor acha? Desculpe, eu não estou te ouvindo, que você fala muito baixo. Desculpe. Quando a gente, por exemplo, a pessoa mudou o gênero, tem uma outra orientação, e ela muda o nome. E aí, no jogo, eu aprendi que algumas casas ensinam que Fá só te responde no seu nome de nascimento. Ah, tá, entendi a pergunta. Bom, essa é uma questão que é muito discutida no mundo contemporâneo. Por exemplo, se chegar para eu atender
uma pessoa trans, ou masculino ou feminina, que usa o nome já com a identidade que ela se reconhece como tal. Não nasceu com órgão masculino, mas é um homem, ou nasceu como feminino, mas é uma mulher. Então, a pessoa se decidiu ser assim pela sua orientação sexual. E ela usa um nome de acordo com a sua orientação sexual. E aí? Como nós devemos proceder quando eu vou chamar pelo ori da pessoa? Porque você tem que chamar o nome da pessoa e o nome da mãe daquela pessoa. E aí a pessoa não usa mais o nome que ela recebeu quando nasceu. Ela usa o nome que ela escolheu para si, de acordo com a orientação sexual que ela tenha. E aí, como fazer isso? Então, é uma discussão que existe em vários campos. Como eu tenho feito? Eu chamo o nome que a pessoa se nomeia. Eu não chamo o nome que ela recebeu dos pais. Eu chamo o nome que ela usa em seu dia a dia, ela ou ele, não importa. Eu vou usar o nome que a pessoa se identifica da orientação que ela tenha. É isso que eu faço. Mas eu pergunto para a pessoa, eu posso usar o seu nome que você recebeu ou o nome que você usa? Qual que você prefere? Tem pessoa que passou aqui comigo e eu fiz isso. Você prefere que eu use qual o seu nome? Qual o nome? O nome que você usa no seu dia a dia ou o nome do seu batismo? Ela falou, o nome que eu uso no meu dia a dia. Ok, eu vou fazer isso. Há outras pessoas que se negam a fazer isso. Vão querer que chame o nome que a pessoa recebeu dos pais. Isso modifica alguma coisa? Eu, Mário, creio que não. Senão eu não faria como eu faço. Há outras pessoas que acham que sim. Que a pessoa recebeu o nome da origem sexual dela, né, do órgão sexual que a pessoa tenha. Mas aí eu pergunto, é uma pessoa que nasceu, que é bem raro acontecer, mas pode acontecer que nasceu com os dois sexos. E aí? Se é o útero, se não é o testículo, se é isso, se é aquilo, se tem as duas coisas na pessoa, ou não tem nada. E aí? O que eu vou fazer? Não tem nenhuma gônada, nenhuma, nem nada. E aí, o que eu vou fazer? Então, tudo isso é questionável. Eu tento dar para a pessoa o conforto daquilo que ela espera do sacerdote. Que ela não tenha que vir numa consulta comigo e ficar preocupada. Puta, será que ele vai brigar comigo porque o meu nome social não é o nome que eu recebi? Será que ele vai me obrigar? Então eu tento deixar a pessoa o mais confortável possível. E até hoje deu certo. Eu já tive vários jogos com pessoas trans, homens e mulheres, e nunca houve nenhum problema na consulta. Os ebós que tiveram que ser feitos ou não, tudo foi normal, nada de diferente. Então, da experiência que eu tenho, nesse sentido, tudo bem. Agora, falar em Ifá. Então, gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Ifá é um sistema. Ifá é um sistema. Alguns vão dizer que Ifá é uma religião, é mentira. Ifá é um sistema que está dentro de um outro sistema, chamado culto tradicional Yorubá ou religião tradicional Yorubá. Esse sistema maior traz nele 5 pilares. 5 pilares. O culto de Ifá, de Orixá, de Ami-Oxorongá, de Ebé-Orum e de Egungun. Alguns vão colocar o culto de Orô também. No entanto, quem cultua Egungun não cultua Orô. Então continua sendo 5 pilares. Só que em vez de colocar Egungun, vou colocar Orô. São sistemas, são práticas que fazem parte do sistema chamado culto ou religião tradicional Yorubá. Ifá faz parte disso. Então,
há uma confusão muito grande quando falam, isso é Ifá. Não, não é Ifá. E isso faz parte da tradição iorubá, que é muito maior que Ifá. Muito maior. Ifá é só uma parte dela. Se forem 5, então é só 20% dela é Ifá. Então não é tudo é Ifá. Só que ficou essa ideia que tudo é Ifá, porque Ifá é Ifá. Não, não é isso. Ifá é Ifá, e Orixá é Orixá, Egungun é Egungun, Ebeorum é Ebeorum, Yame Oxorongá, Yame Oxorongá. São coisas que são interdependentes, mas são práticas que se são feitas sozinhas. Eu preciso de Orixá para cultuar Ifá? Preciso. Qual Orixá? Exu. Não tem como cultuar Ifá sem Exu. Eu tenho que cultuar. Eu consigo cultuar Orixá sem Ifá? Consigo. Mas não vai ficar completo. Mas é possível cultuar Ifá, Orixá sem Ifá. É possível cultuar Orixá sem Egungun? Não. É possível cultuar Orixá sem Yame Oxorongá? Não. Eu consigo cultuar Orixá sem Ebeorum? Não. Porque são cultos interdependentes. É lógico que alguns desses cultos dependerão mais ou menos de outros cultos, mas eles são interdependentes. Tem relação uma com outra. Mas não é tudo Ifá. As pessoas se enganam, acham, porque ele foi iniciado para Ogum no Ifá. Eu acabei de dizer, o culto de Ifá e o culto de Orixá. A pessoa é iniciada no culto de Orixá, não no Orixá no Ifá. Ali foi iniciado para Ogum no Ifá. Que negócio é esse? Ali foi iniciado para Oxum no Ifá. Não, ele foi iniciado no Oxum, para Oxum, no culto de Orixá. Mas quem iniciou foi um Babalau. Ok, o Babalau iniciou a pessoa porque ele sabe iniciar a pessoa no culto de Orixá, porque o Babalau sabe sobre Orixá, sabe sobre Gungun, sobre Yame Oxorongá, por isso que ele pode fazer isso. Mas nem todo Babalau pode iniciar porque ele quiser, porque tem que saber. Eu estava na Nigéria, passei por uma iniciação, que o meu babá, o meu iniciador, ligou para um cara de Ibadan e falou, preciso trazer, você precisa vir aqui para iniciar tal pessoa assim, assim, assim. Estou indo aí. Ele chegou no dia seguinte para fazer a minha iniciação. Porque meu babá não sabia fazer. E normal. Ele chamou outra pessoa do Babalau também, só que ele era daquele culto. Ele tinha noção daquele orixá, que tivesse feito a iniciação que ia fazer. Então isso é comum acontecer. Não é uma iniciação de orixá no Ifá. Ifá não é tudo. Ifá é uma parte do culto tradicional iorubá. Então quando você fala, porque no Ifá, já começa errado. Mas mesmo assim, eu tenho que entender a cultura iorubá. A cultura iorubá é igual à nossa cultura? Não. Tem muitas nuances e diferenças. Eu já contei isso em outros vídeos, vou repetir mais uma vez. Eu estava na Nigéria, um dos meus irmãos me perguntou assim, Babá Mário, como que é um gay? Aí eu, como assim? Como é um gay? Ele tem alguma marca? Ele tem alguma coisa que eu possa identificar que ele é gay? Eu falei, não. Por quê? Porque eu nunca vi um gay na minha vida, então eu não sei como que é. Não há uma palavra em iorubá para gay. Para lésbica, para gay, não tem. Não há uma palavra em iorubá para essas situações humanas. Não há. Existe hoje, mas até pouco tempo não havia. Porque era algo, para eles, inadmissível. Então, a perseguição às pessoas que eram homoafetivas, não importava o gênero, mas qualquer pessoa homoafetiva era muito mal vista pela comunidade, de chegar ao ponto do exílio. E o exílio para o iorubá é a pior coisa que existe, é você perder a raiz com a sua comunidade. Então, muitos gays e lésbicas foram exiladas. Você vai encontrar o Odu Ifá, que faz crítica ao sexo entre pessoas do mesmo sexo. A Odu Ifá que fala isso, que não pode haver o sexo entre homens e entre mulheres. Então, se você falar, mas o Ifá porque é a cultura iorubá. Quando eu falo Ifá é um sistema
iorubá. Não é um sistema brasileiro, é um sistema iorubá. Por isso que é necessário que a pessoa entenda em que mundo ela está entrando. O meu iniciador em Ifá, ele é homofóbico ao extremo. Ele é homofóbico ao extremo. Ele não admitia que nós fizéssemos qualquer ritual com nenhum gay ou lésbica. Não admitia. Até que uma pessoa fez, dizendo o seguinte: Arabá, nós não podemos fazer distinção porque aqui é crime. Aí ele fez uma carta dizendo o seguinte: a pessoa que é homoafetiva e que entra em Ifá, ela não pode ver nunca Yaodu. Yaodu é a orixá, que é a esposa de Orunmilá, em que o iniciado vai ver Yaodu para poder iniciar pessoas. Então o gay, o homem gay, nunca vai poder ter Yaodu, nunca vai poder ver Yaodu, porque ele fala, não é possível. Se ele quer ser mulher, ele vai ser tratado como mulher. E mulher não vê Yaodu. Ponto. É o pensamento dele. Certo ou errado, é o pensamento que ele tem e é o pensamento de grande parte do povo iorubá. Volto a dizer, a questão homoafetiva para os iorubás é algo impensável. Você vai encontrar depoimentos de várias mulheres e homens iorubá na internet, é só fazer uma pesquisa, que são homoafetivas e que foram embora da Nigéria, conseguiram asilo nos países em razão da sua orientação sexual, porque eram perseguidos, tinham risco de morrer nas suas famílias. Da família mesmo querer matar em razão da orientação sexual da pessoa. Nós vamos ver também no Brasil, em algumas localidades do Brasil, também tem a mesma coisa, que não admite, hipótese alguma, a orientação da pessoa que difere do nascimento da pessoa. Nasceu, não tem lá, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? Não tem aquela da Damares, essa maluca? E ficou isso. Então, essa ideia, ela continua, ela perpassa por muitos pensamentos no Brasil também. Não só em terras iorubás. Lá tem isso, aqui também tem. Ainda mais com o governo que teve ano passado, o governo passado, em que isso foi aumentado exponencialmente. Quem é gay, quem é lésbica, tem que morrer, tem que se lascar, tem que ficar na sua, não pode aparecer em lugar nenhum, porque são... qual é o nome que aquele corno usa? Aberração. Ele fala que é aberração, aquele corno que estava com um negócio no nariz até pouco tempo atrás. Que meu filho, se fosse isso, eu matava. Ele falou isso numa entrevista. Então é assim, e esse pensamento, ele foi elevado ao extremo com base nesse governo passado, em que achava que essas pessoas têm que morrer. E esse governo foi só o porta-voz de muita gente. Então não podemos tampar o sol com a peneira. A perseguição à comunidade LGBTQIA+, ela voltou com muita força. Quem não é não sabe disso. Quem não é não vive na pele isso. Então não se importa. Mas quem é sabe o que passa no seu dia a dia. Não pode usar banheiro, não pode fazer não sei o quê, não pode tirar foto com aquilo que se identifica, não pode fazer não sei o quê. O que tem de lei proposta no Congresso Nacional contra essa comunidade é gigantesco. Mas como a gente não passa por isso, porque a gente é hétero, a gente não nem dá bola. Mas é fundamental que nós discutamos aqui, por exemplo, esse tipo de situação, e que você levantou muito bem. E aí, como é que eu vou fazer com uma pessoa que se identifica como mulher ou como homem, diferente daquilo que nasceu, o sexo biológico? Não tem direito à consulta? Como é que é o nome que eu vou chamar? O nome que eu vou obrigar a usar o nome, e eu vou repetir pelo menos 14 vezes, só no começo do jogo, o nome da pessoa. Ela não quer ouvir aquele nome mais. Para ela esse nome, ou para ele, ou para ela, esse nome desapareceu da vida dela. Aí eu vou ficar chamando.
Ori tal, Omã tal, várias e várias vezes. A pessoa está ali ouvindo e se torturando. Puta que, até que hora que eu vou ficar ouvindo isso, chamando o nome que eu não quero mais chamar na minha vida. Então, desrespeito à pessoa. Mas isso é o Mário falando. E quem não pensa assim? Sinto muito, mas é a nossa realidade, é o mundo que nós vivemos. Quem dera se todo mundo pensasse, se preocupasse com as pessoas de acordo com aquilo que elas são. Mas nem sempre é assim que acontece, infelizmente. Mais alguma pergunta? Obrigado, gente. Bom trabalho.